Olá, tudo bom? Há algum tempo atrás, nós fizemos um vídeo baseado numa pergunta sobre você fazer um artigo científico analisando uma obra. Como é que ficaria no caso dessa análise? Se seria possível fazer um artigo dentro desse formato, analisando e não fazendo através do estado da arte, porque o interesse seria a análise da obra. Dentro desse vídeo que nós fizemos, a Caroline Leite fez uma pergunta. Professora, e se eu quiser fazer isso, no caso, sobre um livro de literatura africana, mas só tem um artigo publicado sobre ele? Ainda assim, posso fazer o artigo de revisão? Não é fácil encontrar itens sobre a literatura africana. Então, vamos lá, Caroline. Nesse caso, na verdade, não só nesse caso, quando você fala em analisar um livro, analisar um autor, analisar uma obra específica, pode até mesmo ser peça, uma poesia. O que você tem que ver? Que você tem que pensar que você vai analisar um aspecto. Então, você não vai precisar recorrer à literatura de análise da obra em si, principalmente nesse caso que tem pouca coisa sobre a literatura africana, mas sobre questões que envolvam essa obra em questão. E aqui eu vou colocar para você, eu separei 4 artigos para demonstrar algumas questões de análise. Esses artigos são, basicamente, metodologicamente organizados através da revisão de literatura, só que, além de fazer essa busca teórica, além de você colocar uma revisão da literatura, daquele aspecto que você vai abordar, você vai analisar a obra naquele viés. Então, você não tem que fazer um trabalho de campo, uma pesquisa aplicada, de sair, levantamento documental. Às vezes até tem que fazer no caso de peça que eu vou mostrar aqui. Mas você não tem que sair fora aí do seu contexto, principalmente em época de pandemia. É um outro tipo de artigo, mas também tem como base a revisão de literatura. Eu vou colocar aqui para vocês o seguinte: o primeiro são artigos de níveis diferentes. Eu tenho um artigo de uma graduanda, eu tenho um artigo de um doutorando, eu tenho um artigo de um mestre e de um especialista. Por que é importante a gente abordar? Para você pensar que não existe titulação para fazer esse tipo de análise baseada em levantamento literário. Algumas coisas vão mudar, mas está mais ligado à experiência, à compreensão do texto, à afinidade, né, ao viés de análise e à maturidade mesmo do texto. Mas é possível em qualquer grau de titulação, como eu vou mostrar aqui para vocês, realizar o tipo de análise. Então, o primeiro que eu vou colocar aqui, é o artigo da Jéssica Brito Santos. Então, o que a Jéssica analisou? Ela analisou devir e escrita na filosofia de Deleuze e Guattari. Então, a Jéssica, aqui tem embaixo da revista a titulação. Então, ela é, graduada em letras pela Universidade do Estado da Bahia. Então, o que ela analisou? Ela já tem um conhecimento, uma certa familiaridade, uma certa profundidade na obra de Deleuze e Guattari. Só que o que ela tem? Ela tem várias coisas. Eu poderia abordar muitas coisas na obra de Deleuze e Guattari, desde viés psicanalíticos até, muitas outras coisas, falando de cinema. Embora Deleuze trabalhe mais do que o Guattari na parte do cinema, mas ele embasa muita coisa, emoções, afetos. Então, eu poderia fazer uma série de análise da obra de Deleuze e Guattari. A Jéssica decidiu analisar só o devir. Então, ela pegou uma sequência de obras e foi apontando no decorrer do texto as observações dela acerca do que ela compreende de Deleuze e Guattari. E aí você vê que ela não usa só o Deleuze e Guattari, ela usa para falar de devir
outras questões. Então, outros autores que comentam também a questão do devir. Então, ó, ela usa aqui, aqui, ó, o Doce, por exemplo. Ela usa o Birman, ó, Blanchot. Então, ela usa vários outros autores que também vão trabalhar nessa questão do devir. Então, ela pegou um aspecto e analisou dentro da obra do Deleuze e Guattari. Outra questão, agora vamos lá, é um artigo da Priscila Matos Monken. Então, o que ela analisou? Vamos ver o grau de titulação dela. Ó, aqui, autora. Aqui, ó, mestrado em cognição e linguagem. Então, ela está no nível de mestre. E o que ela analisou nesse nível? Ela analisou o seguinte: metáforas desveladas. Análise na linguagem usada por Murilo Mendes em Poesia e Liberdade. Então, ela pegou a obra do Murilo Mendes e ela não analisou a obra em si, nem enquanto o seu contexto histórico, epistemológico. A preocupação dela foi entender e analisar as metáforas utilizadas pelo autor. Então, veja, ela também vai se apoiar em vários estudos, ela focou numa obra, só que ponto que ela partiu? Da análise da metáfora. Então, ela colocou aqui, ó, sobre a metáfora, o recurso significativo abordado por Ullmann, falou um pouco de semântica, falou um pouco de dicionário de linguística e gramática de Joaquim Matoso, que fala sobre isso, e aqui ela vai fazendo uma construção até chegar nos termos literários, até chegar nessa análise dessa metáfora ou dessas metáforas utilizadas na obra. Então, olha que bacana. É uma sugestão até para você fazer, se você está querendo estudar um livro que fale de literatura africana, estudar não só aquele livro em si, mas analisar do ponto de partida das representações que tem, a questão linguística, a questão poética, a própria narrativa, o autor, o contexto. Então, existem várias coisas que você pode analisar numa obra. Esse aqui é um exemplo. A Priscila resolveu analisar as metáforas, então, de um autor dentro de uma obra específica. Lembra, diferente do que fez a autora anterior, que ela analisou o aspecto, o devir, aonde? Nas obras de Deleuze e Guattari. Então, ela não utilizou uma obra, ela utilizou as obras vendo o devir. No caso da Priscila, ela analisou uma obra, que é essa obra aqui, Poesia e Liberdade, e analisou essa obra de um autor específico. Então, essa obra analisou o autor e analisou as metáforas que esse autor utilizou nessa obra. O que ela poderia fazer aqui? Expandir depois. Será que essas metáforas ele replica em outras obras? É uma questão a ser investigada. A outra aqui é um artigo, tá vendo? Do Bruno Sérpulo da Silva Matos. Ele é doutorando, tá? Então, ele já está no nível de doutoramento. Esse artigo deve fazer parte aí do rol de estudos que ele está desenvolvendo para a tese dele. E o que ele colocou? A caprichosa lição dos espíritos e a estranha loucura de Lorena Martinez, uma poética humanista. Então, olha, ele analisou uma autora específica. E o que é interessante aqui é que ele colocou ali, ó, a composição dessa autora como além-livro, tá? Ele analisa o livro, mas ele analisa várias peças. Então, ele analisa alguns pontos específicos dessa construção dessa autora e ele passa também, ele perpassa por um livro dela. Então, ele analisa peças e livros. Lembra que eu falei no início do vídeo que poderíamos considerar a questão das peças também? Quando você analisa, você vai se levantar ali daquele conhecimento teórico, você vai buscar, você vai estar aplicado ou aplicada nessa investigação dentro daquele viés, focado a uma obra, ou a um autor, ou a uma peça,
até mesmo um quadro, uma fotografia, uma representação. A análise tem muito disso. Eu trabalho com semiótica, então a semiótica é campeã e pegar esses objetos para fazer essa análise da representatividade. Então vamos pensar em mais uma opção aqui para você investigar, para você estar adentrando nesse universo dessa questão de análise ou de obra, ou de livros, ou de qualquer outra coisa que você queira, só que tirando um pouco dessa preocupação. Você vai estar fazendo levantamento bibliográfico, levantamento teórico, você pode também pegar alguns artigos, pode pegar outros livros, mas você tem um objeto de análise. E aqui eu estou te mostrando exatamente que você não precisa ter uma ampla referência dessa obra, porque você está fazendo análise, você tem que ver aonde você está, qual é o embasamento e aonde você está focando para analisar essa obra em questão. E, mais uma vez, eu peguei aqui uma obra, um artigo enviado pela Tatiana Ribeiro do Nascimento. Ela escreveu junto com a Maria das Dores Moreira Araújo, e ela colocou aqui, vamos ver aqui a graduação ou a titulação delas, para você ter uma ideia de complexidade. Ó, a Tatiana é licenciada em Letras e habilitação em Língua Portuguesa. A outra, eu acho que é a orientadora dela, que deve ser doutora. Mas a questão é, então as duas assinaram, as duas construíram esse material. Eu separei esse material aqui porque ela está falando o seguinte: a variação linguística na obra literária de Dona Guidinha do Poço, de Manuel Oliveira Paiva. Lembra que a outra estava estudando a metáfora? Essa aqui pegou uma outra obra e está estudando, a obra é Dona Guidinha do Poço, e está estudando a variação linguística. Então veja, ela está analisando a obra e pegou todo um know-how de literatura, de marco teórico, para analisar a variação linguística da obra. Todos esses artigos, esses 4 artigos, vocês podem encontrar na Núcleo do Conhecimento. Está aqui, ó, Núcleo do Conhecimento, está na parte de letras. É muito legal você ler esses artigos para você entender como cada um dos autores, com diferentes níveis de construção, diferente nível de leitura, de profundidade, conseguiram, através da revisão de literatura, do embasamento teórico, fazer uma análise ali, cada um dentro de sua área, tá certo? Essa questão de análise vai puxar muito para a área que você está. Você pode ser de letras, psicologia, psicanálise, teologia, semiótica, comunicação, enfim, o que vai sustentar a sua análise com relação a uma obra ou qualquer outro objeto é a sua área de formação e a sua compreensão dos meandros ali daquela análise que você está construindo, tá certo? Eu espero ter ajudado e não se esqueça, se inscreva no canal, deixe aquele like e os seus comentários. Um abraço!